Você alguma vez já se perguntou se Deus determina quem será salvo ou perdido, ou se ele simplesmente sabe de antemão quem vai escolher seguir ele ou não? A predestinação e a presciência de Deus são temas que intrigam muitas pessoas há muito tempo sobre livre-arbítrio e soberania divina. Será que eu tenho de fato escolha ou o meu destino já está traçado? Então, se você tem a mesma dúvida, fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai falar um pouco sobre essa questão de predestinação e presciência de Deus. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, certo, pessoal? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. A predestinação e a presciência de Deus são temas profundamente debatidos e que geram muitas perguntas na mente do cristão ao redor do mundo. Ambos os conceitos estão intimamente ligados ao entendimento do plano divino para a salvação, só que eles apresentam aspectos distintos sobre como Deus lida com o futuro, com as escolhas humanas e com a liberdade que Ele nos concede. Vamos começar então falando da famosa predestinação. A palavra predestinação aparece na Bíblia principalmente em Romanos 8, verso 29 e 30 e Efésios capítulo 1, versos 5 e 11. Ela se refere ao ato de Deus determinar de antemão o destino de indivíduos em relação à salvação. O termo grego proorizo, que está aparecendo aqui embaixo, utilizado nesses textos, significa determinar de antemão. Isso sugere que Deus já tinha um plano antes mesmo da fundação do mundo para que aqueles que aceitassem a sua salvação em Cristo se tornassem conformes à imagem de seu Filho. E essa afirmação está lá em Romanos 8, verso 29. Só que é importante destacar que a predestinação não significa que Deus tenha escolhido arbitrariamente quem seria salvo e quem não seria. Ou seja, não importa o que eu faça, eu já estou predestinado a ser perdido ou salvo. A Bíblia é clara ao ensinar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você pode ver isso em 1 Timóteo 2, o verso 4. Na verdade, não há lugar na Bíblia para a ideia de que Deus escolheu alguns para salvação e outros para condenação sem levar em conta a escolha individual de cada um. Lá em 2 Pedro 3, verso 9, é dito que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O verdadeiro ensino bíblico sobre predestinação é que Deus predestinou os que aceitariam a salvação a serem conformes à imagem de seu Filho. Ele fez isso antes da criação do mundo, sabendo de antemão quem escolheria segui-lo. A escolha humana, nesse caso o livre-arbítrio, é respeitada por Deus em todo o processo. Lá em João 3,16 é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação ela é oferecida a todos, mas somente aqueles que creem em Cristo podem recebê-la. A predestinação, portanto, não é sobre um destino pré-determinado de salvação ou perdição, mas sobre a escolha de seguir a Deus ou não. Agora, em relação à presciência, que vem do termo grego prognosis, que está aparecendo aqui embaixo também, que significa saber de antemão, se refere ao seu conhecimento perfeito e infinito do futuro. Lá em Atos 2, verso 23 e 1 Pedro 1, verso 2, a gente vê que Deus já sabia de antemão todos os eventos futuros, incluindo a morte de Cristo na cruz. Deus, em sua presciência, sabia quem aceitaria sua salvação e quem rejeitaria. Só que a presciência de Deus não implica em pré-determinação. Ele sabe o que vai acontecer, mas isso não significa que ele force ou determine as ações dos seres humanos. Você quer um exemplo disso? Lá em Mateus 26, verso 34, Deus olhou para Pedro e disse que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. Isso quer dizer que não importasse o que Pedro fizesse, ele negaria porque ele estava predestinado a isso? É claro que não. Mas Deus, em sua presciência, sabia que as escolhas de Pedro levariam a isso. Se você for estudar o contexto, por exemplo, você vai perceber que Pedro estava na roda de escarnecedores no momento que ele negou. Ele foi reconhecido ali no meio. Significa que se ele não tivesse ali naquele momento, se ele tivesse junto dos apóstolos, por exemplo, talvez ele não tivesse negado. Isso me lembra do Salmo 1, verso 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você percebe que às vezes eu me coloco em certas situações. Deus não pode ser culpado por simplesmente saber de antemão o que eu vou escolher. E a presciência de Deus, portanto, se refere ao seu conhecimento de todas as escolhas que faremos, mas sem interferir nelas. Deus conhece o nosso futuro, mas Ele não nos impõe nossas decisões. O fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que Ele tenha pré-determinado cada evento ou cada escolha. Em Romanos 8, 29, a gente vê que a predestinação está
baseada na presciência de Deus. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora é crucial distinguir entre presciência e predestinação. Deus sabe o que vai acontecer, mas Ele não força ninguém a fazer nada. Ele nos dá liberdade de escolha. A predestinação, portanto, não é Deus forçando a salvação ou a condenação, mas sim a disposição de Deus de que, desde a fundação do mundo, preparar um caminho de salvação para aqueles que voluntariamente aceitarem a fé em Cristo. Agora eu quero falar algo bem mais sério ainda aqui com você. Talvez você vai achar até estranha essa afirmação. Deus não veio aqui para salvar ninguém. Já tinha ouvido isso alguma vez? Como assim ele não veio salvar? Exatamente, ele não veio salvar. Mas então por que a morte dele na cruz? Calma que eu já vou explicar. Jesus veio, morreu na cruz, mas não para salvar. Mas entenda, para dar salvação. E esse é um grande erro cometido hoje. Se eu digo que ele veio salvar e não conceder salvação, eu posso entender que não importa o que eu faça aqui que desagrade a Deus, mesmo assim eu tenho carta branca de acesso ao céu sem que haja arrependimento genuíno. Então não faria sentido Deus dizer que quer que todos cheguem ao arrependimento se ele veio salvar todo mundo. Alguns interpretam também o Salmo 139:16, alegando que não importa o que eu faça, o meu destino será aquele. Como eu havia dito, Deus conhece todos os meus dias e eles estão todos contados. É o que fala nesse verso de Salmos. Mas eu não posso colocar a culpa em Deus por simplesmente ele saber quais foram as decisões que eu tomei em vida. Ele simplesmente sabe. Ele não predestinou, mas ele vê de antemão as escolhas que eu fiz no uso do meu livre-arbítrio. Quer dizer que se eu for em um certo lugar que é perigoso, que eu sei que eu vou atentar com a minha vida e eu acabar perdendo ela, quer dizer que era o destino morrer assim? Nada disso. Tem um ditado que diz que paraquedas é o único meio de transporte que quando enguiça você chega mais rápido. Você entendeu a referência? Eu estou apenas usando um exemplo. Paraquedas, bungee jump é um ato de atentar contra a vida. O risco dessas coisas falharem é muito grande, por mais que você não concorde. Só que entenda o que eu estou dizendo aqui. Por favor, um soldado que precisa pular de paraquedas é um ato de necessidade. Ele precisa fazer aquilo porque faz parte do serviço dele. Quando o Salmo 23, verso 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma questão ocasional da vida. Você não escolheu passar por aquela situação, uma enfermidade, uma perda, situação financeira, enfim. Deus vai estar com você e comigo nessas situações. Agora, quando você escolhe andar por esse caminho, por livre e espontânea vontade, sem necessidade, daí não tem o que fazer, né? É como querer olhar para Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu vou arriscar a minha vida agora sem necessidade nenhuma, mas o Senhor me protege, ok? E esse tema nos leva a um entendimento mais profundo de como Deus, em sua sabedoria infinita, respeita o livre-arbítrio humano. A predestinação não significa uma imposição de salvação ou condenação, mas um plano de Deus para todos aqueles que escolherem seguir a Cristo. E a presciência de Deus não significa que Ele está determinando o nosso destino, mas que Ele já sabe com antecedência as nossas escolhas. Certas coisas foram decretadas por Deus em relação ao livre-arbítrio, e uma delas é a lei da escolha e as suas consequências. Deus, em sua soberania, permitiu que tivéssemos a liberdade de escolher o caminho que seguiríamos. Ele, como disse uma vez o pastor Alberto Tim, abre aspas, decretou a lei das escolhas e suas consequências. O que Deus nos oferece com tanto amor é a possibilidade de escolher a vida, de aceitar a salvação que Ele concede, mas a decisão é nossa. Lá em João 1, verso 12, a Bíblia afirma que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A predestinação de Deus está condicionada à nossa resposta à sua graça. Ele nos deu o direito de escolha e é a nossa responsabilidade fazer essa escolha de maneira sincera, se arrependendo de nossos pecados e confiando em Jesus Cristo como Salvador. Portanto, Deus não nos predestinou de maneira arbitrária, mas Ele conhece as nossas escolhas. Ele planejou uma salvação para todos os que livremente aceitassem o seu convite. A presciência de Deus não anula a nossa liberdade, mas nos permite compreender que Ele conhece o futuro sem determiná-lo. Que possamos refletir sobre essa maravilhosa verdade de que Deus nos chama para a salvação, mas nos dá a liberdade de escolher se aceitamos Ele ou não. A decisão é nossa e as consequências das nossas escolhas serão eternas. E pessoal, se ficou algo que não foi bem esclarecido, alguma coisa que você concordou ou discordou, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto. E pessoal, não esqueça também de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal. E lembre-se, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus os abençoe.